Na nossa primeira aula, eu perguntei para vocês o que era literatura. Aliás, acho que eu perguntei isso na nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, eu perguntei para vocês o que era o texto. E nas duas perguntas, eu sei que vocês me olharam como se fosse, né, eu estivesse perguntando o que é a roda, né, o que é fogo, sol. E realmente parece extremamente simples. Mas não é exatamente tão simples assim. Pelo menos é simples para nós, mas nem sempre foi tão simples assim. Ou será que ainda é simples para nós? Confuso. Depende, varia. E aí vocês vão pensar, lá vem a Iana dizer que nem tudo é como parece e que tem uma teoria que vai dizer uma coisa, outra que vai dizer uma outra. Pois é. Mas então, quem formaliza o estudo de teoria da literatura, o que deveria ser uma crítica da literatura, estudo da literatura, e quem formaliza, então, com isso, o que é literatura, são os formalistas russos. Eles vão falar de um estudo da literatura por si só. Eles vão falar que é um estudo suficiente em si. Eles vão fazer a dicotomia fundo e forma. Eu sei que vocês... Eu não estou explicando muito, mas é porque vocês já têm essas anotações e a gente já falou sobre isso em aula. Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu vou passar meio batido. Eu vou realmente falar de alguns tópicos que eu elenquei aqui, que eu fiz nas minhas anotações, e eu espero que vocês puxem da memória de vocês, das anotações de vocês, o que foi, né, visto em aula. Então, o que eu quero realmente que vocês lembrem é dessa questão da dicotomia fundo e forma, que vocês lembrem dessa questão, né, com relação ao formalismo russo, que foram eles que fizeram essa questão de buscar entender o que era literatura e dizer que o estudo da literatura, uma análise literária, tem que ser feita dentro do texto. O texto é suficiente por si só. E literatura é aquilo que causa estranhamento, ok? Outra teoria seria o estruturalismo. O estruturalismo que vai ver o texto pela sua forma. Eu disse para vocês que muitos de nós conhecem... É bem familiar pra gente a questão do estruturalismo, o estruturalismo básico, se a gente vai pensar, óbvio, né? A gente pode ver vários teóricos do estruturalismo, que são muito mais complexos do que o que eu vou dizer agora. Mas, a título de uma breve revisão e a título de que nós não estamos numa cadeira de teoria da literatura, mas sim de literatura comparada, e o meu foco e a minha intenção é chegar na literatura comparada, o estruturalismo nos é familiar porque é o estruturalismo que vai ver questões de narrador, tempo, essas questões que são bem familiares quando nós estamos na escola. Na nossa aula de literatura na escola, é o que o professor pede, é o que pergunta, né? Esse nosso narrador em primeira pessoa, segunda pessoa, o tempo dele, o tempo do texto é cronológico, é em média res. Temos também, então, as abordagens materialistas. Agora a gente migra o nosso olhar, né, para uma abordagem mais marxista, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns autores. Eu falei do Frederick Jameson e do Terry Eagleton. Eu também falei que a abordagem materialista, ela critica tanto o estruturalismo quanto o estruturalismo. Eu falei estruturalismo 2 vezes, né? Tanto o formalismo russo quanto o estruturalismo, porque ela pensa numa questão mais ideológica do texto. Vamos lembrar que são abordagens materialistas são abordagens que se fixam nas bases do marxismo. Aí nós temos abordagem sobre o discurso, nós temos Foucault, né, o poder e discurso e questões discursivas e identitárias. Outra abordagem, e essa eu lembro que nós discutimos muito em sala de aula, ela repercutiu bastante nas perguntas de vocês, que é a estética da recepção, né? E que eu disse para vocês que a estética da recepção, o que é importante para a gente lembrar da estética da recepção e por que ela é tão
relevante, até hoje em dia, os estudos de estética da recepção ainda têm um valor muito grande. Se a gente for analisar a abordagem do formalismo russo, ela caiu em desuso. Né? Eu sei que algum tempo atrás, um aluno da professora Rita Lenira fez um mestrado ou doutorado dele querendo usar a teoria do formalismo russo justamente para pôr em prática, para ver como é que funciona, né? Porque a gente acaba não usando ela, a gente acaba estudando ela, mas ela já caiu muito em desuso. E ele foi falar pra gente no momento e eu achei muito interessante. Se vocês puderem colocar aí no Lume, vocês vão encontrar, com certeza. Dentro da curiosidade de vocês. Né? E a gente falou também da questão, né, da triangulação. Obra, autor e leitor. E que no formalismo russo, além dessa questão da dicotomia fundo e forma, os nossos olhos acabam se voltando, saindo da questão que era antigamente do autor, né? Nossos olhos, no formalismo russo, eles se voltam para a questão da obra, eles se mantêm na obra, no estruturalismo. E a estética da recepção vai ser a primeira a puxar para a questão do leitor. Né? Um leitor que é parte desse processo, porque se eu escrevo para alguém, né? Ou melhor, talvez eu não escreva pensando no meu leitor, tem autores que fazem, tem autores que não fazem, mas alguém vai ler. E aí eu lembro que alguém comentou em aula, ou eu trouxe a questão de que quando a gente estuda literatura brasileira, a gente tem aquela passagem do Antônio Cândido, em que ele só classifica a literatura brasileira a partir do momento em que esse triângulo se fecha, a partir do momento em que há um leitor. Então, antes disso, para ele, não há literatura brasileira. Há um autor, há uma obra, mas não há um leitor, não há um público para essa obra, não há um público brasileiro. Nós vimos outras questões, né? A desconstrução, que traz o Derrida, New Criticism, mas eu vou pular elas para que a gente chegue, enfim, à literatura comparada. Que será no próximo vídeo, porque esse vídeo já tem 7 minutos.